Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na UTV, a TV da internet, e também nas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar a nossa transmissão de hoje. E também temos a reapresentação do programa Gente que Fala, a partir das 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá de toda aquela região. A gente quer você aí na próxima hora, hein? Curtindo, comentando, compartilhando o programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman. 25 de dezembro de 2023 é Natal. Saúde e alegria para todo mundo, muita paz, muita harmonia. E a gente vai ter uma conversa muito especial hoje por aqui com o Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político, um grande amigo do programa Gente que Fala, que esteve com a gente ao longo de todos os últimos anos, especialmente aqui nesse 2023, com tanta coisa a ser abordada, tanta coisa a ser tratada, e o Tony por aqui colaborando com a gente. Bem-vindo, Tony, como estão as coisas? Feliz Natal para você, muita saúde e alegria para a família. Muito obrigado, Mauro, para você e todos os seus também. Eu espero que a noite tenha sido maravilhosa, dos presentes e tudo mais. E agora a gente chega naquele pré-almoço aqui, mas para bater esse papo delicioso, que sempre é muito positivo com você. Vamos lá, então. É Natal, né? No programa Gente que Fala, e como já falou o Tony, né, dos presentes aí durante a noite, presentes ao redor da árvore, aquela decoração especial com luzes, a representação do nascimento do menino Jesus no presépio, a mesa farta, infelizmente para muita gente não, né, mas com a família, com os amigos reunidos para essa comemoração toda. Uma época de muitas lembranças e também sempre de muitas emoções. O que é que representa o Natal na sua vida, Tony Mastaler? Me lembra muito a família, aquela magia. Eu hoje, com 63 anos, consigo lembrar ainda da minha tenra infância, esperando o Papai Noel. A minha mãe nos banhava e nos vestíamos com o pijama, que ficávamos em casa. Então, o pijama para ir dormir, esperando qual era o presente, não é? E eu acho isso tudo muito maravilhoso e tenho a grata satisfação de ter agora um neto que está com 1 ano e 8 meses, e a gente começa agora essa tradição de poder ensinar esse momento e tudo mais, né? Que tem tanto significado, né, Mauro? Que tem tanta coisa que é tão importante hoje para a vida de todos nós e que, infelizmente, tem sido deixado de lado alguns sentimentos, alguns pensamentos, algumas posturas e algumas posições. Mas é sempre um momento de muita alegria, muita emoção. Eu normalmente me emociono bastante. Eu lembro dos meus pais, dos amigos e familiares que já se foram, e que eu tive a possibilidade de estar juntos. Mas também a criança é uma alegria maravilhosa, né? Porque, é bem da verdade, com 63 anos você não está muito para nada, mas com o netinho, aí você tem muita animação para poder fazer as coisas, né? Até botar um chapeuzinho de Papai Noel eu encarei ontem. O tempo passa muito rápido. Eu ia perguntar justamente a respeito do seu neto. Eu não fazia ideia que ele já tinha 1 ano e 8. Eu pensei que ele não tinha 1 ano ainda e que era o primeiro Natal, de vocês todos com ele. Então já é o segundo Natal. Já é o segundo, mas ele era muito pequenininho, né? Então agora ele já está andando, ele já começa bubu, não sei o quê. Então, assim, já vai curtir mais, com certeza. E aquela alegria de ver, né, a reação dos pequenininhos com o Papai Noel, né, essa magia, né, quando a gente ainda tem crianças em família, sejam filhos ou sejam netos, né, não dá para descrever, é algo especialíssimo, né, Tony?
Ah, total. Assim, nesse meu vício, que é o trabalho da comunicação, eu fico encantado com a espontaneidade, né? Então, assim, às vezes ele sozinho bate palmas, às vezes ele sozinho fica maluco de ver alguma coisa, solta até um grito, porque ele fica emocionado com algumas coisas, algumas surpresas. Eu fui com ele, para você ter uma ideia das coisas, né? Eu fui com ele, ele adora ir comigo numa loja que vende produtos para pets, e ali eles tinham uns aquários. E tinha, rapaz, algo ali que eu vou te dizer que era um peixe-espada, mais ou menos desse tamanho, assim, sabe? E ele ficou encantadíssimo, né? Ele olhando, ele tentando falar peixe. Então, assim, você percebe uma verdade que eu acho que é tudo que importa nesse momento: sentimentos de verdade, de tranquilidade, de amor, de tolerância, coisas que o Natal vem nos trazer e que ele deveria ser todo dia mesmo, né? Não tem como. Você acredita que o Natal ele é mais uma comemoração para você, para sua família, ele é mais uma comemoração ou ele é mais um momento de reflexão? Eu diria que nesse momento, e isso é uma falha minha, né? Eu diria que estamos no meio a meio, né? É um momento de muita comemoração, as pessoas ficam preocupadas com cardápios, com lembranças, com presentes, né? Se bem que a gente sempre para e faz uma oração, mas eu ainda acho isso muito pouco, né? Na época passada, quando os meus pais ainda eram vivos e eu era pequeno, ele cozinhava simbolicamente um ovo normal de galinha, e cortávamos aquele ovo em quantos pedaços, igual a quantas as pessoas que estivessem naquela casa. Então, todos nós comeríamos um pedaço do mesmo ovo e meu pai e minha mãe faziam uma oração. Eu não conseguindo repetir isso, porque fica aquela correria, receber pessoas e conversar e deixar todo mundo mais bem recepcionado, né? Mas é uma falha minha que eu quero corrigir para os próximos anos e tentar começar a trazer um pouco mais de reflexão, um pouco mais de observação e um pouco mais de entendimento do próximo, sabe? Esse seu relato do ovo dividido, né, por quantas pessoas estão presentes ali, é o grande sinal da reflexão, né? Para você poder entender o sentido da fartura, né? Ou da falta da fartura, né? Nós vamos ter que dividir aquilo que nós temos, né? E quanta gente não tem absolutamente nada nesse momento, gente desempregada, gente pelas ruas, pessoas doentes, sem a possibilidade de cuidar da doença. Então, é a reflexão que muitas vezes passa longe, né? Porque as pessoas ficam imbuídas da comemoração de fato, né? Mas é a reflexão que não cabe só no dia do Natal, não é, Tony? Ela cabe o ano inteiro. Pois é, Mauro, eu fico, talvez eu seja um cara meio complicado para falar disso hoje, dia de Natal, porque claro que, como eu falei com o meu neto, tudo ganha um outro encantamento, É. mas a sensação que eu tenho é muito triste, né? Eu tenho a sensação atualmente de que o dia que eu me for, a minha geração vai se indo, nós estamos entregando aos mais novos um planeta pior do que nós recebemos. Isso é algo bastante frustrante e desagradável, né? Porque você fica questionando para onde nós todos estamos indo enquanto civilização, enquanto humanidade, enquanto raça. A raça humana, que é a nossa raça, né? Para onde nós estamos caminhando? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos cometendo erros que nós cometíamos há mais de 2.000 anos. Nós estamos brigando guerras que existem há mais de 4.000 anos. Nós estamos observando passivamente, temos todos observado passivamente, os maiores crimes e as maiores mentiras e as maiores coisas horrorosas estarem acontecendo sem ação, não é? Então, assim, eu fico preocupado com isso,
com o que eu vou deixar para o meu neto, para a geração dele. Acho que isso deve ser muito frustrante na hora de você morrer, você olhar e falar, pô, estou entregando algo pior do que eu recebi. Não sei, isso realmente me deixa algo contrariado, sabe? E ainda me exercita a questão de o que podemos fazer, o que, como vamos atacar isso, né? Não adianta, tem que tocar nesse tipo de assunto e a reflexão acaba nos deixando triste e não é esse o objetivo, né? A gente está aqui para as comemorações, nascimento de Jesus, enfim, tudo isso tem a simbologia e é disso que se trata, né? Você falou daquelas lembranças iniciais, quando você era criança e preparado ali de pijama, né, para poder receber os presentes. O que você lembra ainda de mais bonito, de mais gostoso, de mais enfim, que te dá saudade, aquela boa saudade? O cardápio era uma coisa gostosa também, porque tinham pratos que, efetivamente, hoje eu sei que são simples, né? Mas que só eram feitos no momento do Natal. Então, aquilo tudo fazia com que você criasse uma expectativa e que você, quando chegava no momento, você conseguia realizar essa sua expectativa. Isso está faltando muito no ser humano hoje em dia, né? Criar expectativas que são realmente palpáveis a ele, para ele poder realizar. É claro que existe alguma coisa de ritualístico nisso, e há os que são contra, os que são a favor, mas, de qualquer maneira, eu entendo que uma boa semente, quando é plantada nos jovens, ela frutifica. E uma das boas sementes é exatamente o respeito por tradições, o respeito por algum tipo de ritual, pode ser ou não ser o seu, você pode concordar ou discordar, mas que você respeite, né? Porque aí você começa a ensinar a questão respeito. Porque você respeitar uma coisa que você concorda é extremamente fácil, né? É aquela coisa, perdoar a quem te ofendeu, que você ama. É extremamente fácil. Quero ver você perdoar quem você detesta. Quero ver você aceitar uma coisa que é contra você. Aí reside a humanidade. Aí reside a força do ser humano. Aí reside o crescimento dele, não é? É você olhar para um cara e achar ele um energúmeno, mas contra tudo e contra todos, você defendeu o direito dele falar e dele existir, porque ele é um ser humano. Isso nós perdemos completamente. Desculpe, estou voltando de novo para ficar um pouco mais chateado. Tony Mastaller, ontem à noite você se vestiu de Papai Noel, você falou. É difícil ser Papai Noel? Naquele momento, eu estava 100% embebido na aura desse bom velhinho maravilhoso e entrei no clima completamente. Senão, não deveria fazer. E graças a Deus, pela minha formação como ator, eu acho que o meu desempenho foi razoável. Eu daria uma nota 6,5, mais ou menos, mas a generosidade do meu neto me deu 10. Então, assim, eu estou feliz com esse negócio, mas cada dia está mais difícil ser o Papai Noel, né? O Papai Noel que você gostaria de ser mesmo, né? Não que desse só o brinquedo para o neto, mas que pudesse dar a honra para o pai de família poder trabalhar, pudesse dar a segurança para a mulher que sai de manhã e vai trabalhar, pudesse dar o respeito aos professores que têm uma missão tão digna e divina e são tão maltratados. Quer dizer, meu Deus do céu, tem o tamanho do saco desse Papai Noel precisa ser grande, viu, Mauro? Cada vez mais. Mas essa nota 6,5 que você se auto-atribuiu do Papai Noel Tony Mastaller é muito pouco. Me parece um Papai Noel cabotino, não é isso. Realmente, eu tenho certeza que você se desempenhou muito bem. Eu quero te perguntar o seguinte, a partir de uma experiência minha em família, quando chegou o momento da minha filha desconfiar que o Papai Noel não existe, né? E ela foi levada a acreditar na não existência do Papai Noel pelos amigos, pelas amigas, enfim.
ela deu a seguinte frase, ela falou assim, ela deu a seguinte resposta: o Papai Noel existe para quem acredita nele, né? Nossa. Então, e ela leva isso até hoje, hoje ela está com 15, isso aconteceu lá por volta dos 12 anos, 13 anos, enfim. Você se lembra em que momento você começou a desconfiar da não existência do Papai Noel? Quando essa magia se perdeu para você, você ficou chateado, ficou triste, ficou sentido? Eu fiquei um pouco, porque eu lembro claramente disso. Eu e meu irmão mais velho, Fábio, 2 anos mais velho que eu, os outros dois mais novos ainda não haviam nascido, ou eram bem bebezinhos, e a gente olhou, a bendita da curiosidade, né? A gente olhou por uma fresta da porta para a sala e vimos os nossos pais colocando as lembranças. E aí nós ficamos meio assim, ué, mas cadê o cara? Cadê o, né? Olha, essa curiosidade, vou falar para você. E aí o meu irmão mais velho, que sempre foi um grande e é um grande companheiro, amado irmão, eu, graças a Deus, tenho meus irmãos como meus amigos e meus amigos como meus irmãos. Essa frase é minha, viu, Mauro? Mas aí ele olhou para mim e falou: eu não sei, eu já escutei são os pais da gente que colocam. Aí nós começamos a destruir esse sonho e começar a colocar. Mas eu não fiquei magoado. Eu já vi filhos de amigos que ficaram chateados, eles se sentiram enganados. Então, eu acho que é um momento delicado de você fazer essa transição. O dia que chegar com o meu neto, vamos ver como eu vou me comportar, não é? Vamos ver. Mas a da Eu sua não, filha foi 10. eu não me lembro como foi comigo, mas com a minha filha ela ficou bastante chateada, mas nada que o amadurecimento depois não corrija. Hoje ela está com 15, não faz muito tempo que isso aconteceu e ela já se conforma e ela entende a razão, o porquê que as coisas são assim, né? Bom, a noite do Natal já passou, a gente já está aqui já na tarde do dia 25. Algum costume especial para essa tarde, Tony? Não, na verdade, eu me recolho um pouquinho em oração, né? Principalmente desses que a gente tem mais próximos e que já partiram, né? E só faço uma coisa que assim eu tento ao máximo. O ano inteiro é um ano de lutas, de discussões. Todos os que trabalham sabem a dureza que é o trabalho, a dificuldade que é. E os que não trabalham ficam querendo trabalhar, e então também tem a sua rudeza nesse sentimento. Mas eu tiro o dia para não ter pensamentos negativos, não ter uma ideia, não tocar em um assunto. Nada, Mauro, nada precisa ser falado no dia 25 além de você levar o pensamento e desejar o melhor para todos da raça humana, sabe? Nada. Não receber presente ou não poder presentear, isso acontece em vários momentos da vida. Já te chateou? Com certeza. Eu venho de uma família que iniciou-se bastante simples. Era aquele que na rua a família não tinha carro, as crianças não tinham bicicleta e coisas assim. E isso não me abatia, porque o amor dos meus pais era uma coisa muito grande e me equilibrava bem. Mas quando eu começo a trabalhar, eu comecei aos 15, depois parei um pouco e aí voltei firme e não parei mais aos 19. E eu, com a garra dos jovens, né, ganhei um dinheiro bastante significativo e aí eu exagerei em tudo. Eram natais de muito presente, tudo, etc. Tal, porque eu queria sentir aquele gosto, né? É, é, é justo, porque nós somos bombardeados pelos meus colegas da propaganda, e quando o criança, o adolescente ou adulto tem a vontade de comprar, é um sentimento positivo de poder fazer parte daquilo. Então, quando isso não existe, é uma frustração, sim, e difícil de ser trabalhada. Mas às vezes você pode usar, e é uma opção sua, essa frustração como mola propulsora
para novos trabalhos e conseguir reverter essa coisa, né? É a questão sempre da vida, né? O que é que você faz com aquilo que a vida te deu? Eu te fiz essa pergunta sobre eventuais frustrações, né, de não receber ou não poder presentear. Porque também é uma coisa a ser refletida, né? O fato de receber presente, de poder comprar, de movimentar o comércio, tudo isso faz parte. A gente sabe que é assim que tem que ser, movimenta a economia, movimenta a propaganda. A gente já vai falar do seu trabalho como publicitário em relação a campanhas de Natal, enfim, tudo isso é importante porque gira. O movimento gira o momento para todo mundo, né? A reflexão nesse sentido que eu quero te propor é o seguinte: o aniversariante não somos nós. Por que que nós devemos ganhar presente? Quem é que está fazendo aniversário hoje? Não é? Então, Pois o que mais uma vez, não é? pois é. São questões assim que são um pouco mais delicadas, né? Essa questão de que nós não somos o aniversariante e nós ganhamos o presente, né? Eu tento pensar que isso é mais um exercício de generosidade desse nosso Jesus maravilhoso aí que nos presenteia e que tenta a todo momento fazer com que a gente, todos os cabeças duras, e eu me incluo nesse grupo, comecem a olhar um pouco mais para as coisas que são realmente importantes e deixar um pouco de lado. Claro, fazer parte, como você bem colocou, da questão do comércio e tudo mais, a máquina gira, né? As pessoas fabricam, alguém precisa comprar e tudo mais, e somos uma sociedade e queremos o bem de todos. Mas é muito fundamental e a gente precisa cada vez mais olhar para a turma que, infelizmente, está mais necessitada, infelizmente não teve essa possibilidade, infelizmente ficou passando mais vontade do que outra coisa. E, acima de tudo, ter paciência com isso, ter aceitação. Eu estava no supermercado com minha esposa outro dia e vieram crianças, e essa época é complicado, né? Pedir algumas coisas, tudo. E aí eu percebi que, no fundo, eles queriam mesmo conversar. Então, queriam me cutucar para conversar, para isso, aquilo, mas eles só queriam conversar. A maneira deles, que receberam uma educação que, de novo, a minha geração não conseguiu entregar boa, então ele não pode ser cobrado por uma educação melhor. É o jeito, é a vida, é a vida. Bom, feitas as reflexões, Tony Mastaler, é isso aí. Nós não somos os aniversariantes, né? Aniversariante é Jesus. Enfim, mas a gente sabe, as coisas vão melhorar, tem que melhorar, a gente tem que ter esse pensamento positivo, porque Deus quer que todos os filhos dele estejam bem e que sejam presenteados e possam presentear e que tenham saúde, que tenham paz, que tenham harmonia. Esse é o verdadeiro espírito natalino. Então, acho que a reflexão positiva é justamente este ponto, certo? Exatamente. Exatamente. E é por aí que nós seguimos nesse dia lindo de Natal maravilhoso, na certeza, isso sim, a certeza de que essa consciência faz com que a gente mude a ação, mude o pensamento, mude as palavras, e fazendo isso a gente consegue a mudança que a gente tanto almeja, né? Bom, Tony, você é publicitário, você já participou, você é ator, já participou como ator, como criador de muitas campanhas de Natal. Como é que isso funciona? Como é que se desenvolve uma campanha, uma propaganda, um anúncio? O que que deve ser feito, o que que não deve ser feito no Natal pelas empresas na hora de pensar uma campanha de vendas? Bom, o Natal é uma das datas principais, né? Então, o que acontece é ali um foco tentando se fechar a comunicação num plano maior, que foi o plano anual da empresa. Ah, ali, com uma análise de como foi feito esse plano, eu desemboco na criação dessa peça, que vai via agência de publicidade para ter um conceito. O que eu quero falar? Eu quero falar de mais emoção, eu quero falar. Porque é diferente. Por exemplo, o ano que o Brasil ganha Copas do Mundo,
é uma comunicação diferente. O ano que o Brasil tem eleições é uma outra comunicação. Você precisa sentir um pouco como está a alma desse consumidor, desse eleitor, desse cidadão, para sintonizar. É um pouco mais usado na questão emocional, o que eu acho positivo, porque eu acho que está faltando muito choro aí, está faltando muito choro. As pessoas precisam chorar mais. É só sorriso na rede social, Mauro, está complicado, viu? As pessoas precisam chorar um pouco mais, porque não está fácil. Mas, e aí você consegue desenhar isso, aí você traz os conceitos do que você quer trabalhar para aquele seu consumidor, para que ele possa pegar e possa ser direcionado no bom sentido, né? Porque existe o mau sentido também, mas no bom sentido, para que ele possa se sentir abraçado por essa marca, por esse produto e tudo, e conseguir ter essa relação com ele. Aí nós conseguimos chegar no cliente. Então, basicamente é isso: você sentir, analisar qual foi o plano anual, qual é o objetivo desse Natal, fazer um briefing disso baseado nesse consumidor, nesse cidadão, e criar as peças que você possa chegar nesse ponto. Se você quer que ele se anime, quase que assim, o Natal é a antevéspera do Carnaval, sabe? Aí você já esquece qualquer outra coisa. Ou não, você quer trazer um pouco de humanidade, de humildade, que é também maravilhoso, né? Nós, criadores, preferimos sempre usar um pouco de emoção nesse momento. É exatamente isso. Quando você fala em as pessoas precisam chorar, na verdade precisam se emocionar, né? Exato, É o choro de emoção. exato. Hum. E tem alguma situação que você se lembre que não deu certo esse caminho? Sim, não, eu não vou citar o nome porque não Aham. eu fiz e aí fica antiético, mas quando a empresa quer usar o Natal, mas ele dá mais destaque para uma questão financeira. Então, olha, eu posso fazer isso, mas você pode pagar isso em até 20 vezes, sem juros, não sei o quê, blá, blá, blá. Você esquece a mensagem do Natal e fica falando da questão financeira. É uma informação importante? É importante, mas neste momento ela atrapalha a mensagem e classifica essa empresa de uma maneira meio pejorativa. Isso gera até memes hoje em dia. Isso gera, Mauro, chega a gerar diminuição no valor de ação desses caras, porque você sabe que a ação, esse nosso mundo aqui é um mundo intangível, e a ação é uma questão meio intangível também. Então, ela está muito propensa a chuvas e trovoadas. E aí, se a pessoa erra muito da sua dinâmica em cima da comunicação, fazendo isso que eu estou falando, por exemplo, que aconteceu efetivamente com um grande magazine, martelando muito a questão do pagamento sem juros, tudo, como se alguém fosse idiota de pensar que estão dando dinheiro gratuito no Brasil, né? Ele conseguiu ter um efeito reverso. As pessoas não gostaram daquilo. Ele deveria ter acertado um pouco mais na dosagem de sentimento e depois um finalzinho com esclarecimento. Olha, nós vamos financiar, então. Pronto, acabou, acabou. Está dado o recado, mas não me destaque isso porque você quebra a magia. Como eleição, Natal é magia, é emoção, não é razão. Aí você põe em 20 vezes, sem juros, bababá, você traz para a razão. Aí complica. Mas esse tipo de coisa não acontece com aquele anunciante que vende alimentos para o Natal, que vende o panetone, que vende o peru, o Chester é marca, né? O frango, né? Enfim, a ave. Porque ele precisa, é um comercial de varejo, é aquela gritaria anunciando o preço e tal, mas ele está lidando com os produtos que vão para a mesa e que vão gerar aquele sentimento posterior, né? Com a família reunida. Acho que para esse anunciante, acho que não tem esse tipo de problema, tem?
Então, é surpreendente, mas assim, eles não rompem esse estereótipo dessa comunicação por medo. Eu já participei de alguns projetos com esses grandes produtores desse tipo de produto e eles desenvolviam a ideia maravilhosamente bem. Quando chegava ao ponto de pôr em prática, a presidência virava e falava: não, volta para o formato normal. Então, assim, eles, por não experimentar outros, seguem esse. E esse fica sendo o único. E aí nós temos isso como uma praxe. Mas é uma praga, não uma praxe. É uma praga porque ela se instalou dessa maneira. Tem várias campanhas, vários produtos, inclusive político, que usa de certos trejeitos ou certas maneiras e não querem mexer nisso. Isso é um retrocesso. É uma bobagem. Né? Por que não fazer uma campanha pós-Natal, e pode ser entre o Natal e o Ano Novo, ou até posteriormente, com relação aos panetones? Quanto panetone sobra nas prateleiras, não é verdade? Vendidos ali pela metade do preço, às vezes até menos do que isso. Por que não insistir na simbologia do panetone, né? Na doçura daquilo, da maciez daquilo, para acalmar os ânimos da família? É, eu vou me permitir dar um exemplo do futebol, né? Existem esquemas táticos que são aplicados. No futebol, demorou-se muito, muito, muito tempo para que alguns geniais treinadores trouxessem outros esquemas táticos e começassem a inovar. Alguns, a maioria deles teve resultado positivo, outros não souberam implementar bem essa novidade e a coisa complicou. Nesse tipo de comunicação acontece a mesmíssima coisa. Eles já fazem isso há décadas. Então, ele chega nessa época, ele já sabe até de olho fechado o que ele vai fazer. E ele segue fazendo. Quando uma nova voz segue propondo alguma coisa diferente, não há como passar. Eles travam completamente. Isso é a verdade, Mauro. A verdade é essa. Eles não se dão ao direito de tentar uma possibilidade diferente de fazer. Quem consegue romper essa bolha vira uma festa e consegue resultados positivos, mas a maioria fica assustada e volta para o velho caminhozinho, né? Legal, Tony Mastaler. Vamos fazer uma parada breve aqui para o intervalo, um golinho de água para a gente, e a gente vai ouvir agora o nosso apoiador do programa Gente que Fala. Em seguida, vamos falar sobre, não mais sobre o Natal, mas sobre 2024, que logo está chegando. Até já. Combinado. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala, dada aqui a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa, mais um ano aqui com a gente, apoiando o programa Gente que Fala. Na nossa conversa de hoje, 25 de dezembro de 2023, nosso Natal super especial no programa Gente que Fala, Tony Mastaler, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, nas imagens, também em redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e para mais 20 cidades ali da região de Dois Córregos. Tony, bom, 2024 já vai chegar e todo mundo já pensando na cor que vai vestir no Réveillon, não tem jeito, se vai comer alguma coisa à meia-noite ali, guardar os caroços, os caroços, para poder dar sorte no ano seguinte.
tudo é uma questão de sorte, tudo é uma questão de bons pensamentos para você atrair as boas coisas, mas fundamentalmente, você que é um cara de direção, que lida com estratégias, tudo é planejamento. Então, quem não planejou 2024 ainda dá tempo, porque ou é deixar o barco correr, tem gente que fala, o ano começou, é mais um, só virou o dia. Então, vamos ver o que vai acontecer. É fundamental o teu planejamento. Ah, totalmente, Mauro, total e completamente fundamental, né? Nós temos uma das coisas mais terríveis que aplicaram ao Brasil foi, desde há muito, fazer com que ele imagine que o Brasil só começa depois do carnaval, né? Então a gente sempre larga na corrida entre países por um ano, pelo faturamento do ano, pelo aumento do PIB, por tudo, a gente só larga depois do carnaval, ou seja, sempre largamos por último. E por conta disso, perdemos muito tempo. Isso não é uma coisa legal. Agora, eu diria para você, quem largou já durante 2023, principalmente no final, tem vantagem, sim. Tem vantagem porque já ganha mais tempo para refletir, para testar estratégias, para poder trabalhar isso de uma maneira diferente. Agora, quem não largou vai ter que correr um pouco mais no ar, sem saber. As coisas ficam um pouquinho mais, mais complicadas, porque se você não fez um bom planejamento, não se organizou de uma maneira que você pudesse efetivamente analisar as coisas, pegar dados verdadeiros, entender se o seu objetivo está claro e está sendo possível de ser atingido, você vai cada vez ficar mais para trás. Esse aqui é o problema. E a gente tem um agravante, um complicador nisso tudo, não é, Tony? Porque planejamento é olhar o futuro e o futuro fica impactado quando a gente vê coisas de difíceis soluções. Eu estou agora mais uma reflexão, infelizmente, né? Eu estou falando das guerras, dos conflitos que a gente tem visto aí mundo afora. Então, Rússia e Ucrânia continuam lá na briga, o Oriente Médio também ali no seu conflito, problemas na África, é, iminente risco aqui pela América do Sul também com relação a algumas coisas, enfim, como é que isso tudo atrapalha o planejamento das empresas, atrapalha aquele que fica na insegurança, né, de pensar alguma coisa que ele acha que pode naufragar em razões de conflitos espalhados pelo mundo. Isso efetivamente já está acontecendo, né? Esse final de ano eu troquei correspondência com algumas empresas, principalmente europeias, que nós estamos planejando fazer uma joint venture para o ano que vem. E me foi muito claro colocado que eles estão reavaliando, eles adoraram, estamos num profundo respeito profissional e tudo, mas eles têm dúvidas quanto ao Brasil, né? Então, Mauro, se você me permite, algumas coisas precisam ser bem esclarecidas, né? É importante. Eu gosto muito de uma coisa que chama verdade. Que verdade, teve uma frase uma vez que já me disseram, ela pode te avermelhar durante um tempo, mas é curto. Ela envermelha de vergonha, né? Mas não te deixa amarelando durante muito tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos começar por Rússia e Ucrânia. Ninguém me falou, não foi fake news. Eu acompanhava isso diuturnamente porque a esposa de um amigo é ucraniana, tem a família lá. E eu vi as declarações do Putin de que ele não iria invadir, tanto que anos antes a Ucrânia entrega o arsenal nuclear dela porque ela tinha certeza absoluta que estava falando com um chefe de Estado de renome. Ele cospe em cima
da biografia dele e da Rússia, que é uma biografia fortíssima, quando ele faz essa invasão gratuita, assassinando crianças, bebês, estuprando mulheres. Quer dizer, a vergonha humana foi a um volume que é incomensurável. Então, isso é importante que se fala. E todos os que passam pano, querendo dar uma de diplomatas do futuro, são ridículos idiotas que estão tapando o sol com a peneira. A Rússia cometeu crimes de guerra e deve pagar por isso. A Alemanha, até hoje, apesar de ter sido Hitler que defendeu a coisa toda, a Alemanha paga até hoje por problemas que o Hitler fez. A Rússia tem que ser obrigada a pagar por tudo que ela está fazendo, inclusive financeiramente, tirando os seus bens e tudo mais. A mesma coisa, meu amigo, se você me permite, já que estamos falando nesse item, quando falamos de Israel e não é faixa de Gaza, né? Os nossos queridos lá terroristas. Aquele ataque que foi realizado não tem justificativa. De novo, os diplomatas de boteco vêm dizer não, isso, aquilo, mas veja bem, não existe justificativa. O ser humano está se perdendo nesse cinza. Tem coisas que são pretas ou são brancas. Você matar crianças, não há conversa, não há a menor conversa. Se você tinha razão, você acabou de perder completamente toda a razão. Então, assim, não existe isso. Não existe, né? As questões da África, né? O mundo, às vezes, ele se coloca de uma maneira interessante. Você tem guerras sangrentas demais lá. Um continente que foi vilipendiado durante séculos e ninguém fala em ressarcimento desses caras. É um problema seríssimo que está ali. E está ali, né? Quer dizer, e ninguém fala nada. A gente está discutindo, olha que loucura, se estão cortando árvores, e por favor não me interpretem que não estou ligando para isso. Claro que eu estou ligando, eu tenho saúde, eu tenho família, e esse clima está nessa desgraça por ação humana, que deixe que isso fique bem claro. Mas nós estamos discutindo clima quando tem nego cortando cabeça de criança. Há uma dissintonia aí, gente. Há uma dissintonia. Não é possível seguir dessa maneira. Por quê? Você está tratando isso de um jeito e, de outro lado, o mundo está pior que na Idade Média. Na Idade Média, se o cara fizesse isso, ele recebia o troco dele. Aqui não, aqui temos que conversar. Então, tudo isso. Agora, essa pantomima, essa palhaçada que é aqui na América do Sul. Que conversa de maluco é esse? Eu trabalhei e ainda tenho vários trabalhos na parte do Caribe, sul do Caribe, e acabei conhecendo bastante a Venezuela, viajei pelo interior do país, era pelo menos um país fantástico, uma gente maravilhosa. Está acabado, né? Está destruído. Tá... Agora, para se manter ali como alguém, voltar aos holofotes das TVs e tudo, aquele ditadorzinho vagabundo, ele consegue pegar e consegue atacar um país que está quieto, não tem nada a ver, retrazer. Então, ok, então nós vamos... Se o Brasil começar a fazer isso, vai ser uma graça, hein? Vamos mexer em Tordesilhas, o tratado, não, porque já foi nosso... Ficamos todos idiotas? A sensação que eu tenho é: estamos todos idiotas? Essa é a pergunta que eu faço. E aproveito até, peço desculpas aos espectadores, mas assim, vamos usar o Natal para pensar nisso, gente. O que é e o que não é. Precisa parar um pouco dessa coisa de não, mas veja bem, no passado tem uma explicação. Mano, tem explicação para tudo. Para tudo. O importante é o que estamos vivendo hoje. Não se pode se perder e tomar esse tipo de atitude. Não se pode. E eu estou esperando a ação mais forte. É uma coisa engraçada, Mauro. Por exemplo, a Alemanha tinha uma grande chanceler, chamava-se Angela Merkel. O Putin não fez nada. Ele esperou ela sair da posição dela para ele começar a fazer gracinha, porque ele sabe que ninguém peita ele.
Os Estados Unidos está a mesma coisa, está uma coisa estranha. Então, quer dizer, o que está acontecendo, né? Porque as pessoas não devem se esquecer de que ninguém nunca imagina que vai acontecer com a gente até que acontece com a gente, sabe? Esse é um ponto. Me desculpe pelo excesso, etc., mas realmente é alguma coisa que mexe comigo. Muita gente sofrendo nesse Natal por conta de meia dúzia de idiotas, ditadores, criminosos, que, para mim, com todo respeito, eu sou cristão, deveriam ser mortos, que ficariam melhor. Bom, vamos falar agora sobre uma situação bastante importante para o Brasil, para todos os brasileiros, porque 2024 é ano eleitoral, são mais de 5.500 municípios que nós temos e os prefeitos vão ser eleitos, outros serão reeleitos, os vereadores também serão escolhidos, e é um momento muito importante porque nós moramos nos municípios, na rua que a gente mora, que as coisas acontecem, é no buraco ali que está na esquina que a gente tem que prestar atenção, porque são essas coisas que estão aí no micro, né? Estão muito perto da gente, né? O que é que você tem de expectativa, Tony, em relação a um quadro melhor, político, no sentido melhor da palavra política, que é trazer o bem-estar comum. A gente, entre eleição, sai eleição, entre eleição, sai eleição, as promessas são feitas e o bem-estar comum não vem. Você vê muito a luta política, você vê aquele que venceu, né, não desce do palanque, o outro que perdeu quer subir no palanque antes da hora, enfim. O tempo todo dessa forma. E o que precisa ser feito, que é ação pelo bem comum, mais 4 anos e as coisas não acontecem. O que a gente pode esperar em 2024? Bom, essa polarização que você se refere, lamentavelmente, vai continuar. Foi investido pelas duas máquinas e pelas duas potências de comunicação que estão envolvidas nessa polarização muito dinheiro e muito recurso. Infelizmente, a comunicação é uma coisa boa, e eu posso falar disso porque é a minha área e os meus colegas, mas ela, quando vai para o lado negativo, é complicado. É muito complicado. O lado negativo, vamos deixar claro, eu estou julgando, é nem aquela história do avião, né? O avião foi inventado, é muito bonito, leva pessoas de um lugar para outro. Aí alguém resolveu botar bombas dentro do avião e jogá-lo de lá de cima. E o avião está fazendo uma coisa ruim. Não, o avião continua avião, né? O ser humano é que pegou e usou. A comunicação é a mesma coisa. Comunicação é comunicação. Só que tem muita gente que usa isso para um viés mais complicado. E a legislação é meio frouxa. E aí, quando querem mexer, sobe para um autoritarismo também que é perigoso. Então, isso precisa ser muito discutido, né? Mas o que acaba acontecendo? Nós vamos ter essa polarização por conta desses extremos que estão afloradíssimos, né? E vamos ter uma busca por pessoas políticas. O eleitor não está querendo buscar outsiders, buscar o não político. Não, eu não sou político, isso aí já deu. O eleitor já caiu nessa balela e agora ele está cansado dessa balela. Mais para frente isso volta, é que nem roupa, é cíclico, né? Mas assim, já parou. O que eu, da minha parte, estou fazendo e a organização que eu faço, e aqui eu quero colocar, aproveitar que nós estamos no Gente que Fala, dizer que eu vou dedicar metade, 50% do meu tempo do ano que vem, para campanhas em cidades pequenas. Então, assim, o que tem grande já está fechado, não aguenta, não quero mais e não vou encostar. Mas para cidades pequenas, eu vou dedicar 50% do meu tempo para eles, para ajudá-los, principalmente bons projetos. Então, eu sei que esse programa tem uma audiência muito interessante na questão dos córregos e região. Então, fica aqui o meu recado, que todos os que quiserem conversar sobre política, sobre o trabalho bem, isso vai sair a preço de custo, que não chega nem a 5% de um orçamento normal, porque todos os profissionais que estão envolvidos vão também doar esse trabalho. O que a gente quer é quebrar um pouco esse ritmo horroroso que está hoje em dia nos processos. A gente quer que dê um espaço para se respirar, a gente quer criar um ambiente que troque ideias saudáveis para a população, desde as mais normais, como, por exemplo,
ônibus gratuito em clientes nossos que estão funcionando muito bem, até as coisas mais absurdas, como trazer mais recursos para a prefeitura e tudo mais, mas tudo isso voltado para pessoas que têm uma pré-condição de uma boa intenção que nós saberemos checar, porque nós somos também bem formados e bem auxiliados por institutos de pesquisa e informação. Então, nós vamos fazer isso como nossa maneira, pequena, medíocre, mas alguma coisa precisa ser feita para que essa coisa comece a se movimentar de uma maneira mais saudável. Eu sou um otimista, Mauro. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que eu falei, eu sigo acreditando no ser humano. E ele apanha, mas ele vai aprendendo. E eu acredito que devagarzinho nós vamos equilibrando novamente esse nosso barquinho. Ainda no assunto eleições, Tony, os políticos, eles acreditam na sua comunicação, no sentido de que, vamos falar das cidades grandes que têm segundo turno, o que a gente vê aí nos últimos tempos, quem chega para a disputa final não são os melhores, é a disputa dos mais rejeitados, não os melhores, não são os mais aprovados, né? Quem chega são os mais rejeitados. E os políticos parecem subverter a comunicação, porque a comunicação, a publicidade, a campanha política, o marketing eleitoral, ele quer trazer o que tem de melhor nos candidatos. E no final das contas, o eleitor acaba tendo que escolher aqueles que são os mais rejeitados, né? O que acontece que tem essa virada de mesa? Os políticos não olham para essa comunicação que vocês propõem? Nós começamos hoje falando sobre umas questões interessantes, como estratégias que funcionam, então as pessoas seguem aquela estratégia e não ousam mudar. Na política, Mauro, é exatamente isso. Você tem equipes, você tem candidatos que acham maravilhoso quando você apresenta um plano com inovação, com questões muito pertinentes ao que está funcionando no Tony, mundo. estamos com algum problema na sua comunicação, o seu áudio não está chegando mais, a sua imagem está ok, mas o seu áudio não... Deve ser a conexão mesmo. Vamos lá, vamos tentar de novo. Uma pena. Já voltou? Agora sim. Perfeito, eu peço desculpas. As pessoas seguem no que nós já citamos aqui, uma questão de estruturas que já foram utilizadas, e eles se animam muitíssimo quando apresentamos planos de inovação, planos de coisas que já estão funcionando fora do Brasil e tudo. Mas na hora da implementação, Mauro, eles correm para o velho arroz com feijão. E aí isso faz com que esse tipo de relação candidato-eleitor tenha essa temperatura que você acabou citando, sabe? Essa questão de que, por um lado, ele tem menos opção, o outro isso, o outro aquilo, então ele vai quase que dando tiros nos próprios pés, né, o eleitor, mas é o que ele tem para trabalhar, né? Os institutos de pesquisa, quando soltarem uma pesquisa sobre o quanto você está satisfeito com o seu candidato, aí todo mundo fica chocado, porque quase ninguém está satisfeito. Então, assim, esse nosso sistema precisa melhorar, nós não estamos bem, nós, nesse momento, não me sinto nem à vontade de falar muito sobre isso, porque você pode ser penalizado legalmente, o que eu acho um absurdo se nós vivemos numa democracia. Eu gostaria de discutir alguns aspectos, mas não posso. E aí nós precisamos evoluir um pouco mais sem ter pensamento partidário, e o que parece que hoje em dia desapareceu, né? Em que medida, Tony, essa comunicação que acaba privilegiando os mais reprovados, né, acaba afetando as demais formas de comunicação da sociedade, né? Será que cada um acaba não vendo, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser legal, não vale a pena fazer a coisa certa, porque a gente vê na política muitas vezes o errado se dando bem, o desonesto se dando bem,
e acaba gerando uma contaminação na comunicação nesse aspecto também. Como é que você avalia? Ó, o aspecto, tratando desse assunto, a gente deve dar dois passos para trás, né? O primeiro passo para trás é o seguinte: toda a comunicação pressupõe um estudo do receptor dessa comunicação. E o receptor dessa comunicação, ultimamente, tem vindo numa ladeira abaixo do ponto de vista da inteligência. É triste falar isso, mas é verdade. E aí eu vou para o segundo passo, ou seja, lá atrás já diziam, e eu tinha 6, 7 anos quando diziam, educação é muito importante, porque senão as pessoas vão ficar manipulando o povo. Exatamente. Mexeram na educação, e aí veio ladeira abaixo o número de pessoas que têm um esclarecimento. Com o advento das redes sociais, todos viraram doutores nos assuntos porque leem algo e saem postando. Então, é terreno fértil para as fake news. E aí a pessoa fala qualquer imbecilidade, se julga inteligente porque falou aquela imbecilidade, e é capaz que aquela imbecilidade passe a ser verdade por conta do número de imbecis. Então, assim, esse panorama não é bom. Em algum momento ele vai estourar. O que quem o aplica esquece é que isso vai a tal ponto que acaba indo contra quem o aplicou. Mas isso demora décadas, né? Então, assim, eu só diria para eles: vocês estão plantando tempestades. Tony Mastaler, o nosso tempo já praticamente esgotado. Vamos reservar aqui os minutos finais da nossa conversa para, então, uma reflexão, sua mensagem de Ano Novo. Já estamos aqui no Natal, daqui uma semana a gente já estará em 2024 e tudo começará de novo. É verdade, Mauro. Primeiro, queria agradecer muito a vocês. Assim, como eu vejo que o mercado carece desse tipo de iniciativa que tem seriedade, tem equilíbrio, tem história, tem décadas de vida. Eu os parabenizo por seguirem com esse trabalho tão necessário e tão importante, dando voz a pessoas, a profissionais que vêm colocar seu ponto de vista, que podem se abrir aqui. Então, parabéns a você, ao Fausto, Zenilda, Pedro, a toda a turma, toda a equipe. Parabéns aos canais que conseguem fazer essa distribuição desse produto tão importante, sabe? É nisso, eu sou um otimista. Olhando isso, olhando que nós seguimos, apesar de todos os pesares em frente, que eu vejo um futuro mais brilhante. Mas não sem sempre seguirmos falando. Aqui é o espaço de gente que fala, e nós seguiremos falando, porque, assim, não se faz um bom país calando as pessoas, não se faz um bom país travando. Para todos, para os espectadores, para quem está só nos ouvindo e toda a turma, eu quero desejar um 2024 de muita saúde, muitas alegrias, muitas realizações, e que todos nós consigamos dar um passo à frente, no sentido de ter um pouquinho mais de paciência com o próximo, no sentido de ter uma não agressão. Nós precisamos entender que nós estamos muito à frente em alguns assuntos e muito atrás em outros. Então, que o nosso ano seja dedicado muito mais à paz do que à agressão. Tente fazer aquilo quando você quiser agredir, tente calar 5 minutos, toma um copo d'água. Você vai ver que depois, muitas vezes, você olha e fala: puxa, que bom que eu não falei nada. Vai por mim, essa é uma dica boa. E um grande ano novo para todos vocês. Pelo que eu entendi, você é mais a favor do gente que fala do que do gente que cala. Com certeza. Graças a Deus tem gente que fala. Muito bem. Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político, nessa tarde de Natal, 25 de dezembro, no programa Gente que Fala. Muito obrigado pela sua conversa, pelas suas informações, pela colaboração, pela parceria o ano todo, ao longo de 2023, e que estejamos juntos em 2024, Tony. Super obrigado. Eu Programa é que Gente que Fala. agradeço.
programa Gente que Fala fica por aqui, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você, espectador, você, internauta, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela Altivia TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos e que transmite para outras 20 cidades ali na região centro-oeste, no interior paulista. Muito obrigado pela audiência. Uma boa tarde para todo mundo, uma boa sequência de Natal, saúde, paz, alegria para as famílias, muita fartura e que tenhamos, nesse momento de reflexão de hoje, um grande crescimento espiritual, especialmente, para que levemos com muita tranquilidade o ano novo que daqui a pouco vai chegar. Um abraço a todos e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.